Olá pessoal, seja bem-vindo novamente ao nosso canal e hoje a gente vai estar conversando sobre os desafios, na prospecção e venda de serviços. When you're down and you're weary, when you follow the rain, yeah, hey, babe, you're gonna be alright. Of that I am Bem pessoal, a KC Brasil é uma empresa empresarial que ela trabalha com vários serviços no mercado, software, marketing, terceirização de alguns processos, consultoria, treinamentos e também a parte de pré-vendas, que é basicamente trabalhar um serviço de terceirização do assistente comercial. E tem duas hipóteses, ou o trabalho pós-orçamento, ou seja, o cliente envia o orçamento para o cliente dele, né? E a gente trabalha para manter esse orçamento aquecido, uma vez que o vendedor não tem tempo de trabalhar, ou sobre o serviço que eu vou estar comentando aqui, o serviço de pré-venda, ou seja, abertura de prospecção de mercado e geração de leads. Basicamente esse é o processo que eu vou estar falando. E dentro da nossa carteira, a gente tem muitos clientes na área de produtos. Para nós, graças a Deus, está sendo excepcional aí os resultados. E temos também alguns clientes na área de serviços, onde alguns segmentos existe um pouco mais de dificuldade pelo próprio segmento em si, né? Eu vou estar justamente conversando sobre alguns cases e sobre algumas dicas justamente para trabalhar tanto a parte da prospecção e geração de leads, quanto a parte de transformar esses leads em clientes. Então vamos lá, para isso a gente tem alguns desafios que a gente vai abordar. Lembrando que o foco dessa vídeo não é trabalhar técnicas de venda, rapport, outras técnicas que tem aí, dicas realmente para ajudar justamente na conversão, mas sim alguns desafios que nós temos que superar, e como superar esses desafios. Então vamos dar uma olhadinha aqui justamente em quais são os desafios. Bem, vamos lá. Um ponto muito comum é que às vezes o cliente, você vai dependendo do seu serviço, por exemplo, eu vou pegar alguns clientes que a gente atende, por exemplo, empresa de monitoramento, zeladoria, portaria, o cliente já tem o serviço. Então, o primeiro desafio é o seguinte: já existe um problema aí, o cliente já tem, ou seja, ele não precisa necessariamente trocar de prestador, a menos que o serviço seja muito ruim. Então, dentro de um funil estatístico, obviamente, você começa a dificultar um pouco o processo ali. Outro detalhe, não há prioridade na troca, ou seja, porque está tudo em ordem, ou seja, você é um trabalho que você já sai perdendo na largada, porque ele já tem esse serviço, não precisa trocar de prestador, não há prioridade na troca, e na mentalidade do cliente essa troca não vai acrescentar em nada. Ou seja, é possível, a gente tem que começar a quebrar paradigmas. Esse detalhe é muito importante. Então, por exemplo, um exemplo de quebra de paradigma, por exemplo, a gente atende empresas que trabalham com terceirização financeira, ou seja, em vez de trabalhar com financeiro interno, ter justamente o paradigma de você trabalhar com financeiro terceirizado. Então, muitos empresários, isso é um pouco, existe um preconceito em relação a isso daí, uma certa desconfiança que alguns paradigmas têm que ser quebrados ali. Um detalhe muito importante também é que às vezes o cliente ele não vai sair da sua rotina, ou seja, não sei se estão observando, eu estou focando muito em aquelas situações que você vai vender um serviço pelo qual o cliente já tem. Quando o cliente não tem o serviço, obviamente isso aqui se torna um pouco mais fácil, em relação a isso daí. Mas vamos lá, o cliente necessariamente ele não vai sair da rotina dele, ou seja, ele não tem ali a sua... vai estar ali no dia a dia dele, não existe justamente uma prioridade ali para justamente fazer essa troca ali de fornecedor ou contratar esse serviço. Ele está no dia a dia dele ganhando o ganha-pão dele, E mesmo que você consiga, às vezes, conversar com o cliente, fazer todo esse processo e trabalhar numa reunião, existe ainda aquele decisor oculto que você não sabe. Às vezes um parente, um mentor, aquele sócio que ele não mencionou, que ele também vai ter que... Todos esses desafios que você superou com ele, às vezes não foi suficiente porque existe uma outra pessoa com a qual você nem sabe, não teve oportunidade de conversar, por mais que você tenha procurado tratar com um decisor. E um detalhe muito importante também que leva muito em relação à superação desses desafios, justamente é a confiança e a credibilidade em você como prestador de serviço.
Agora justamente a gente vai estar conversando um pouco em como superar esses desafios. E justamente na nossa experiência em relação a fazer esse trabalho de pré-vendas, a gente chegou à seguinte conclusão, que é necessário gerar uma dependência do cliente em relação ao seu serviço. E aqui eu vou estar falando em algumas maneiras, algumas formas de você justamente criar essas dependências. Vamos lá. A primeira, você vai ter que fazer alguns apelos. Um deles justamente é um apelo financeiro. Por exemplo, tem um cliente nosso que trabalha com monitoramento, principalmente em condomínios. Então, para fechar com ele, automaticamente ele já dá 10 câmeras de blinde de segurança. Ou seja, você justamente está fazendo um apelo financeiro para justamente quebrar aqueles desafios, né? Ou seja, por que eu vou trocar de fornecedor? Ah, eu vou ter que comprar 2 câmeras. Peraí, então eu já troco, pego um prestador mais barato e já ganho 10 câmeras. Ou seja, eu estou começando a quebrar justamente esses desafios. Um apelo informativo, ou seja, ter uma informação que ele não tem e que ele precise. Por exemplo, em casos de terceirizações de BPO, aí, terceirização financeira. Ou seja, tem informações, gráficos, dados estatísticos que atualmente ele não tem e você demonstre que você precisa, justamente para você superar também alguns desafios aí. O apelo emocional, ou seja, você conseguir resolver diretamente uma dor do cliente, né? Ou apelar às vezes que o concorrente dele está contratando o serviço, ou seja, apelar realmente para esse lado mais emotivo dele e principalmente o lado da dor, ou seja, para justamente causar essa dependência que se ele não tiver o teu serviço, ele vai continuar aquela dor. O apelo operacional, isso aqui tem um case bem interessante de um cliente nosso de terceirização financeira, que o cliente precisava de um serviço, o que o cliente queria, na verdade, um serviço que ia muito além do que ele precisava. E esse meu cliente tentou focar justamente no ponto somente que era necessário. E um outro fornecedor com um valor mais alto acabou fechando porque ele entregou, entre aspas, aquilo que o cliente não precisava, mas principalmente ele assumiu tudo e deixa comigo que eu resolvo. O que eu quero dizer com isso? Às vezes o cliente ele não tem tempo e nem vontade de gastar energia em fechar com você. Então ele quer simplesmente pagar para alguém resolver. Nesse ponto você abaixa a cabeça, deixa para mim, eu resolvo e fecha o negócio. Ou seja, tentar evitar que o cliente gaste energia para fechar com você. Isso também ajuda a superar os desafios. Obviamente apelos visuais, quando você tem um lado mais estético, por exemplo, trabalhar gráficos, alguma coisa agencial que o cliente precisa, ou realmente o lado estético em si. E o detalhe muito importante, que ajuda muito, é importante passar credibilidade, ter referências, ter bom conteúdo, mostrar que você é especialista realmente no segmento dele. Então, são essas dependências que a gente vem trabalhando aí no nosso serviço de pré-vendas e ajudando os clientes também realmente a tentar fazer essa conversão. Porque realmente a gente sabe que vender produto o produto é algo palpável, é muito mais complicado do que você vender um serviço. Talvez o cara fala que o bom vendedor vende tudo, mas obviamente esse serviço não é algo tangível, né? Então justamente existem esses desafios que têm que ser trabalhados. E justamente a ideia de... O grande ponto é o seguinte, na hora que você tiver a oportunidade de conversar com o cliente, você tem que gerar dependências. Então você tem realmente gerar aquelas formas de dependência, e quanto mais dependências você acabar gerando, mais fácil justamente vai ser você fazer essa conversão. E aí realmente, lógico, tem técnicas, obviamente, que aí existem vários vídeos, treinamentos, que vai justamente você criar um rapport com o cliente e fazer outras técnicas aí para justamente criar aquele vínculo que ajude você a gerar essas dependências. Mas o objetivo aqui simplesmente é focar nas dependências para justamente fazer com que você consiga superar esses desafios e automaticamente fechar o negócio. Bem, pessoal, esse aqui é um vídeo bem simples aqui, ficando um pouco da nossa experiência aí já desde o início do ano aí nessa parte de pré-vendas. Tem um serviço bem bacana, a gente tem tido alguns resultados bem satisfatórios aí. E espero que curtam o nosso canal, conheça os outros serviços da KIC Brasil e até o próximo vídeo. Obrigado. Baby, be good. Baby, be good. You know it's just